Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te convido para vir ver um pouco da história do Corinthians comigo. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilha pra geral aí. Tamo junto. E se inscreve, hein? Não se esqueça de virar nosso inscrito aí não, vai ajudar demais. Aí, rapaziada, ó, créditos aí a Felipe Nascimento aí que fez esse vídeo aí, ó. Vamos dar uma analisada, conhecer junto comigo aqui a história do poderoso Timão. Nome de uma polis grega, uma cidade, e até hoje existe. Porém, a Corinto moderna, ela se localiza a 5 quilômetros das ruínas da antiga cidade. A Corinto antiga se localiza próximo a 48 quilômetros a oeste de Atenas. A cidade era conhecida pela sua luxúria, pois é, olha o mais 18 aí, mas também aos Jogos Istmicos, torneio que era realizado a cada 2 anos, em homenagem ao deus dos mares, Poseidon, onde funcionava como os Jogos Olímpicos que a gente conhece. Claro que com competições antigas como corrida de carruagem, mas tinha boxe, arremesso de peso também, e um concurso musical que admitia ambos os sexos. A cidade de Corinto é citada no Novo Testamento da Bíblia, pois o apóstolo Paulo a visitou, colocando uma igreja para os cristãos, escrevendo epístolas, onde 2 estão no cânon bíblico, conhecidas como Coríntios. Apóstolo Paulo, também conhecido como Paulo de Tarso ou São Paulo. Talvez Lane Jackson, em 1882, teve inspiração no nome da cidade para assim fundar o Corinthians Football Club. É considerado o maior time amador de todos os tempos. Encantou o futebol no final do século XIX, início do século XX. Fazia exibições pelo mundo e uma dessas excursões foi no Brasil. E nesse tour, em 1910, o Corinthians passou o carro 10-1 no campeão carioca, o Fluminense, depois 8-1 contra o combinado de jogadores locais do Rio de Janeiro e 5-2 em um mistão do Botafogo e do Vasco. Quando vieram para São Paulo, enfrentaram a Associação Atlética das Palmeiras, vencendo por 2-0. E nesse jogo, alguns operários do Bom Retiro estavam ali, encantados pelo futebol do time inglês, já encantados pelo futebol. Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrosio e Rafael Perrone, no dia 1º de setembro de 1910, às 20h30, em uma quinta-feira, na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. E com mais 8 caras foi formada, assim, a primeira reunião dos primeiros integrantes e sócio-fundadores do Timão. O presidente escolhido foi o Miguel Bataglia Alfaiate, que afirmou: o Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time. E lá mesmo, na rua José Paulino, um terreno foi alugado no dia 14 de setembro para assim fazer os primeiros treinos do time, sob os olhos do povo paulista. Se a igreja de São Paulo foi fundada em Corintos, o Corinthians foi fundado na cidade de São Paulo. Mas antes desse aluguel, no dia 10 de setembro, apenas 9 dias de sua fundação, foi realizado o primeiro jogo contra o União da Lapa, time da antiga Várzea Paulistana. O Lapa venceu por 1-0, mas na realidade quem venceu foi o sonho dos operários do Bom Retiro. Mas não demorou muito para a primeira vitória do Timão no dia 14 de setembro, vencendo o Estrela Polar por 2-0. O primeiro gol foi do centroavante Luiz Fabi. Jorge Campbell fez o segundo, mas o italiano Fabi foi o primeiro a fazer gol na história do Corinthians. Partida realizada no campo do Lenheiro, na antiga Rua dos Imigrantes, no próprio Bom Retiro, mas foi contra a Ponte Preta em Campinas, o primeiro jogo fora da cidade de São Paulo, e vencido por 1-0. Até 1913 o Corinthians foi disputando nas várzeas paulistanas, pois foi nesse ano a estreia do Paulistão, ficando em 4º lugar entre 5 equipes. Mas não demorou muito para o primeiro título, que foi em 1914, pelo próprio Campeonato Paulista, invicto, 10 jogos disputados, 10 vitórias, 37 gols, vencendo a última partida por 3-0 contra o Lusitano. O título veio com uma rodada de antecedência, vencendo o Campos Elíseos por 4-0, vendo também o atacante Neto ser o primeiro artilheiro de uma competição oficial com a camisa do Corinthians. Vocês falam que Neto não é craque. Tem que respeitar Neto, pô. Tem que respeitar. Tinha o nome de Ponte Grande e ficava onde hoje é a Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê. O primeiro título, que veio sobre o rival Palmeiras, que na época era Palestra Itália, foi no torneio início em 19, 1-0 no Parque Antártica, gol do ponta direita Américo. Mas foi em 1924 o primeiro tri conquistado no Paulistão, ou seja, conquistou o Campeonato Paulista em 1922, que por sinal era o campeonato do centenário da independência, conquistou o bicampeonato em 23
depois, em 24, veio o Tri em cima do Paulistano por 1-0. Em 26, o Corinthians comprou o terreno do Parque São Jorge, seria reformado e foi reinaugurado em 28, ano que conquistou o Paulista. No ano seguinte, Thomas Mazzoni, do jornal A Gazeta, após o jogo contra o Barracas da Argentina, primeiro jogo internacional do Timão, em que o clube alvinegro venceu por 3-1 no Parque São Jorge, o jornalista relatou que o Corinthians teve fibra de mosqueteiro, nascendo assim o mascote do Corinthians. Deudébio, Filó, Rato e De Maria, em 31, foram as duas estrelas do Timão a passarem por uma transação internacional América e Europa para o clube da Lazio, na Itália. Pedro Mazzulo, uruguaio, foi o primeiro treinador remunerado do Corinthians. No ano seguinte, em 34, veio um jogador que se tornaria um grande ídolo no futuro, o paranaense Teleco. Em 36, o Corinthians não perdeu nenhuma partida, em 28 vitórias e 3 empates, incluindo amistosos. Só foi perder em 37, na final do Paulista, contra o campeão do retorno, o Palmeiras. O seu segundo tri foi em 39, conquistado, começando em 37, no invicto campeonato de 38, com o Teleco voando nesses campeonatos. E no dia 28 de abril de 1940, o Corinthians inaugurou o estádio do Pacaembu, ganhou do Atlético Mineiro por 4-2. Em 41, o Teleco foi artilheiro do Campeonato Paulista pela quinta vez. E foi um campeonato conquistado contra o Santos na Vila Belmiro por 3-2. No duelo entre os alvinegros, o Corinthians leva uma vantagem absurda, além de ser protagonista da maior goleada dos clássicos alvinegros. Os anos 40 foram recheados de títulos regionais e ídolos contratados como Cabeção, Idário, Roberto e Luizinho. E assim em 50 veio o primeiro título do torneio Rio-São Paulo contra o Botafogo no Pacaembu, para em 51. Ainda tá em 50, velho. Daqui que chega 2026. Meu Deus. Conquistar o Campeonato Paulista depois de 10 anos, em um ataque de Cláudio, Luizinho, Baltazar, Mário e Carbone, fazendo 103 gols em 30 jogos, além de vencer um combinado uruguaio por 4-1 em Montevidéu, o primeiro jogo do Corinthians fora do Brasil. Tomou gosto em jogar fora do Brasil e em 52 foi para a Europa, em países como Turquia, Dinamarca e Finlândia, conquistando 12 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Em 53... Você tá vendo como era a potência dos clubes brasileiros? Por isso que o Brasil é chamado do país do futebol. Potência dos clubes brasileiros nesses anos anteriores. Futebol europeu praticamente nem existia. Aí ficam os invejosos. O Corinthians ganhou um Mundial sem uma Libertadores. Aconteceu agora nesse novo Mundial aí. O Mundial foi aonde? Lá nos Estados Unidos. Como o time de Messi era o país, acho que se eu não me engano, ia ser na cidade do clube que Messi joga, o time dele foi convidado para jogar o Mundial. Ganhou a Libertadores. Veio um título internacional, a pequena Taça do Mundo, jogando contra o Barcelona, Roma e a seleção de Caracas, capital da Venezuela. E também um torneio Rio-São Paulo, seu segundo da história. No ano do quarto centenário, desde a fundação da cidade de São Paulo, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista, desejado por muitos. E em 55, o tão agraciado Benfica, na época, foi derrotado pelo Timão por 2-1 na conquista corintiana do torneio internacional Charles Miller. O Corinthians adora ser invicto. Quem não gosta, mas é porque o Corinthians ficou 25 jogos sem perder no Campeonato Paulista, 17 vitórias e 8 empates. E no ano seguinte, o segundo lugar no Paulistão, mas com 35 jogos sem perder na competição, com 25 vitórias e 10 empates. Cedeu o goleiro Gilmar e o lateral esquerdo Oreco, representante do Corinthians no nosso primeiro título da Copa do Mundo de 58. Logo após, o histórico Vicente Mattel se tornou presidente do Corinthians. Os anos 60 foi bem complicado, para uma época que tinha o Rei Pelé em atividade no Santos. Mas a contratação de Rivelino em 65 foi o destaque dessa década. Rivelino não parece aquele cara lá o personagem do Pablo Escobar? Em 1568, ajudou o Corinthians a quebrar um tabu de 11 anos contra o Santos, hoje com gols de Paulo Borges e Flávio, tabu quebrado por 2-0. Ano triste em 69. No final de abril, o Corinthians havia empatado contra o São Bento em 1-1 em Sorocaba. E após o jogo, o ponta esquerdo Eduardo e o lateral direito Lidu foram a um jantar no bairro de Santana. Lidu, recém-habilitado após o jantar, bateu o carro em um dos pilares da ponte Vila Maria e capotou seu Fusca na Marginal Tietê. Lidu, de apenas 20
anos, e Eduardo, com 24 anos, foram arremessados do carro e perderam suas vidas na hora. O time sentiu demais e os próximos jogos estava muito perceptível isso. E o complicado é que após o acidente, a Federação Paulista de Futebol recebeu um pedido do Corinthians para inscrever 2 jogadores e substituí-los no decorrer do campeonato. Todos os clubes concordaram, São Paulo, Santos, precisava da autorização de todos os clubes do Campeonato Paulista de forma unânime. Só que um não aceitou, adivinha? Palmeiras. Para a ira de Wadielu, acho que é assim que se pronuncia, Delfino Facchina, presidente do Palmeiras na época, foi chamado pelo presidente corintiano de espírito de porco, apelido usado até hoje, acatado pelos palmeirenses, que viam os italianos sendo chamados de porcos muito antes desse fato, mas o apelido e o mascote atual do Verdão esconde essa marca, esse lado sombrio. O Corinthians nessa temporada tinha um ano até que competitivo, mas a quebra do tabu só vem em 77, depois de 20. Vou falar um bagulho pra vocês aqui, rapaziada. Esse negócio aí do que o Flamengo, ou o Flamengo, que o Palmeiras é o mascote porco. Virou mascote do Palmeiras é algo que era nem pra ele estar se gloriando disso, entendeu? Ah, o porco, o porco. Se vocês for ver a real origem disso, vocês vão ficar de boca aberta, de queixo caído. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo também a respeito da história do Palmeiras, vocês podem comentar aí embaixo, que aí eu trago pra gente assistir junto aqui. 22 anos na fila, 8 meses e 7 dias, o Corinthians se tornou campeão paulista com um gol do Basílio na final do Paulistão, campeonato vencido por 1-0 contra a Ponte Preta. Mas um ano antes aconteceu algo que marca demais o Sport Clube Corinthians Paulista, que é a sua torcida. A invasão corintiana é um marco na história do futebol mundial. Corinthians empatou com o Fluminense em 1-1 no Maracanã, venceu nos pênaltis por 4-1. Só que o Maracanã foi tomado por corintianos. O Corinthians estava jogando em casa. O Rio de Janeiro recepcionou 80 mil corintianos, segundo o site oficial do Corinthians, com 70 mil no estádio do Maracanã. Sócrates, Birubiru e Amaral chegaram no Corinthians em 78. Dr. Sócrates, assim como o Casagrande, importantes na democracia corintiana em 82. Casagrande jogou bola, rapaziada? Vocês aí que é mais antiga aí, Casagrande jogou bola? Eu só vejo o povo criticar e dizer que Casagrande fala muito, não joga nada. Acho que até o próprio Neymar já criticou ele já. Isso ocorreu após a saída do presidente Vicente Mateus e durou até 85. Zenon, Zé Maria e Vladimir também foram participantes da democracia. A maior goleada da história do Campeonato Brasileiro é do Corinthians, 10-1 em cima do Tiradentes do Piauí, onde ninguém bateu até hoje. No final dos anos 80, a contratação de Neto foi para que nos anos 90 acontecesse a história no Campeonato Brasileiro. O primeiro título corintiano, vencendo o São Paulo na final. 5 anos depois, conquistou outro torneio brasileiro, a Copa do Brasil em 95. E em 98 e 99 fez uma dobradinha no Campeonato Brasileiro, conquistando seu tricampeonato. 98 com o técnico Vanderlei Luxemburgo e em 99 com Oswaldo de Oliveira. Em 2000 veio o primeiro título mundial, o torneio reconhecido pela FIFA. Vitória nos pênaltis contra o Vasco no Maracanã. Aquela cara feia dele. A infantaria chega às batalhas de grande escala no jogo de ação online gratuito War Thunder. Só que até chegar na final, venceu o Raja Casablanca e o Al Nassr. Empatou com o Real Madrid em 2-2 no Morumbi, ficando em primeiro lugar no grupo e a classificação direta para a final. Com o Edilson Capetinha sendo bola de ouro. Em 2002 veio o bicampeonato da Copa do Brasil, vencendo na final o Brasiliense no jogo de ida por 2-1 e empatando em 1-1 o jogo de volta. Tetracampeão em 2005 do Campeonato Brasileiro, protagonizado por Carlitos Teves, que marcou 20 gols no campeonato. Torneio bem polêmico que eu poderia contar depois em um vídeo em especial sobre a máfia do apito. Em 2005, com o presidente do Alibi, o Corinthians realizou parceria com a MSI, lideradas pelo iraniano Kia Joorabchian. O contrato garantiu o controle do departamento de futebol por 10 anos, negociando contratos em que a mídia Sports Investments tinha os seus lucros. Mas não durou tanto tempo assim, porque na temporada 2006, a crise esquentou com o Corinthians, em vez de aparecer nas páginas de esportes, estava nas páginas policiais, vítima de escândalos e desentendimentos de Kia com os dirigentes do Corinthians. E o fatídico dia
dia da derrota da Copa Libertadores para o River Plate foi o estopim para que a torcida corintiana se revoltasse. O Corinthians foi descumprindo algumas cláusulas do contrato e a MSI parando de investir. O Corinthians foi vítima de lavagem de dinheiro. Kia e Boris, que era o cabeça da MSI, foram para Londres, deixando o Corinthians com 90 milhões de reais em dívidas. E tudo isso culminou para que em 2007 ocorresse o rebaixamento, o primeiro e único da história. E esses contos de volta por cima são os meus favoritos, pois em nenhum momento a torcida abandonou o timão. No ano seguinte disputou a Série B com o técnico Mano Menezes, e Dentinho e Herrera protagonizaram assim a campanha em que o Corinthians foi campeão com 4 rodadas de antecedência. E aí, em 2009, veio a contratação, na minha opinião, a maior da história do futebol brasileiro. Ronaldo Fenômeno chegou no Corinthians com muito desacreditando no seu futebol por causa do peso e tudo mais. Mas talento não escolhe peso não. Vem o Campeonato Paulista formidável e o tricampeonato da Copa do Brasil, conquistando em cima do Internacional de Porto Alegre no Pacaembu 2-0 e em Porto Alegre foi 2-2. O centenário veio com uma festa enorme no Anhangabaú. 2010 não teve título, mas teve gol de despedida de Ronaldo Fenômeno, aposentando assim dos gramados. Ronaldo é um jogador que muda o patamar de qualquer time. É sim o maior jogador que já vestiu a camisa do Corinthians. E após a sua aposentadoria, outras glórias, o Corinthians conquistou. Em 2011 veio o pentacampeonato do Brasileirão, com uma regularidade impressionante de 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Seu Adenor, mais conhecido como Tite, talvez seja o maior técnico da história do Corinthians. Teve outros como Oswaldo Brandão, o próprio Vanderlei Luxemburgo, Nelsinho Batista, mas o Tite levou o Corinthians para o maior título da história do clube em uma era de transições técnicas muito forte. A Libertadores da América veio de uma forma que o Corinthians adora conquistar seus campeonatos. Foi líder com 4 vitórias e 2 empates e um grupo que tinha Cruz Azul, Nacional e Deportivo Táchira. Nas oitavas eliminou o Emelec, quartas de final contra o Vasco. Um grande ídolo estava surgindo, o maior goleiro da história do clube. Na semifinal conquistou uma vitória contra o Santos e a grande final contra o Boca Juniors, empatando em La Bombonera com um gol de Romarinho. E no Pacaembu, que é a cara do Corinthians, aquele estádio, o torcedor viu o Sheik fazer 2 gols em cima do Boca, jogando muito, fazendo catimba, alugando um triplex na cabeça dos argentinos. Corinthians campeão da Libertadores e de forma invicta. Corinthians gosta disso, né? É uma façanha do clube. O ano não acabou por aí, pois a ida para o Japão reservava outras glórias. Era o Mundial de Clubes, começando por um jogo contra o Al-Ahly, vencido por 1-0 com gol de Guerreiro, e a final contra o também campeão estreante Chelsea. Em 2012, tinha conquistado seu primeiro título da Champions. Viu um Corinthians impenetrável, o Alvinegro ganhou por 1-0 com gol de Guerreiro, um jogo histórico, que a torcida fez história também. Uma invasão corintiana 2.0. Não é um jogo no Brasil, foi no Japão mesmo, de verdade. O público era de 68.275 pagantes. Aí, ó, flamenguista, se gabando que levou 40 mil pra lá pro Catar. Meu Deus. O Japão bem mais caro os custos. E a torcida lotou. Vocês com medo aí de pegar a gente lá no Maracanã com torcida dividida, porque sabe que a Fiel vai invadir lá, vai calar a torcida do Flamengo. Aí Acredita-se que tinha mais de 45 mil corintianos no estádio de Yokohama. No jogo da semifinal tinha 15 mil, ou seja, 3 vezes mais que na semifinal. Feito histórico. Teve gente que vendeu casa, bens, enfim, pra acompanhar o time do coração, pra ver o time ficar no topo do mundo. Ver o goleiro Cássio fazer defesas dificílimas e ser o melhor jogador do Mundial de Clubes. Uma história de goleiros que se iniciou com Valente, o primeiro goleiro da história do Corinthians. Ado, onde alguns diziam que era até melhor que o goleiro Félix na Copa de 70, quem sabe Tobias, goleiro da invasão corintiana de 76, além de ter participado do fim do jejum de títulos de 77, ou Pantera Negra Jairo, goleiro que ficou 1.100. essas bermudinhas desse cara antigamente era onda, ué, engraçada demais. Os cabelos, tudo black.
41 minutos sem tomar gol, um baita recorde. Ronaldo Giovanelli, que vocês conhecem muito bem, talvez o goleiro mais corintiano que já vestiu essa camisa. Dida, um gigante no futebol, que jogou no Milan também, mas Cássio Roberto Ramos é gigante no Corinthians, é gigante no futebol. Mas se for falar de goleiro da história do Corinthians, o maior de todos, sem dúvida, é o Cássio, que após esse feito ajudou o Corinthians a conquistar os campeonatos brasileiros de 2015 com a volta de Tite e 2017 com Fábio Carille, que conquistou também mais um tricampeonato paulista de 2017, 18 e 19, fazendo também uma linda história com a camisa alvinegra. Será que Cássio vai superar Vladimir como o jogador que mais vestiu a camisa alvinegra? Mais difícil mesmo tá de superar Cláudio como o maior artilheiro da história do clube. Não faz feio em clássicos, contra o Santos e contra o São Paulo impera demais. Contra o Palmeiras, há dúvidas na contagem. Qual que é a correta aí? Deixa nos comentários. É o maior rival, há muitas rixas que merecem um vídeo especial. Nessa era moderna, de estádio moderno, inaugurado em 2014 para sediar a Copa do Mundo, com a sua capacidade de 49.205 pessoas, outro rival não sabe o que é vencer ali. O tricolor paulista. Agora é um pecado a Arena só ter esse número, só pegar esse número de pessoas, né, velho? Se a Arena fosse do tamanho como é? O do estado do São Paulo é o... Esqueci agora. Fosse o tamanho do Maracanã, do tamanho do Morumbis. A torcida lotava todo jogo, velho. Lotava. Que é o próximo assunto desse quadro. O vídeo ficou longo, mas a ideia é criar um acervo do futebol brasileiro com esse quadro. Já tem história do Flamengo aqui no canal. Vou por ordem de quantidade de torcida. E esse é um presente meu para os mais de 30 milhões de torcedores. Acredito que tem bem mais que isso. Se você deixar um curtir, eu agradeço muito. Mais conquistas esperam por vocês. Mas é legal relembrar quem ajudou a chegar até aqui. Fica aí o meu abraço, tamo junto, falou e até mais.